Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Nós continuamos sem parar com o nosso devocional diário. Você tem ouvido, você tem tem sido abençoado através desses devocionais? Não deixe de estar curtindo, comentando, compartilhando, para que a mensagem chegue a mais pessoas. Chegamos ao final do Evangelho de Lucas no Novo Testamento, e no Antigo Testamento, se você está nos acompanhando desde o início do ano, está lendo Salmos, capítulo 51 até o 54. No último capítulo de Lucas, nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz que no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, alta madrugada, logo bem cedinho, as mulheres foram ao túmulo levando os aromas que haviam preparado, e ali encontraram a pedra removida, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Esta é a informação mais espetacular de toda a história. Elas foram ao túmulo onde Jesus tinha sido colocado alguns dias antes, mas o corpo não estava ali. Jesus ressuscitou. Elas voltaram, contaram aquilo para os discípulos. Versículo 11 diz para nós que tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu e foi até o sepulcro. Apesar deles não acreditarem, Pedro, ele tinha que comprovar aquilo que elas estavam dizendo, e ele foi até lá. No livro de Lucas, nós temos uma informação bem interessante. Nós temos um outro evangelho que diz que 2 homens no campo, Jesus tinha aparecido a eles, mas aqui Lucas, ele expande esta informação, dizendo no versículo 13 que 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús. 2 discípulos estavam indo até Emaús e Jesus se encontra com eles no meio do caminho, começa um diálogo com eles. Eles falam da sua tristeza ali por eles terem crido que havia um grande mestre, mas já havia 3 dias que ele tinha morrido e nada tinha acontecido. E aí o próprio Jesus está ali com eles, mas eles estavam com seus olhos fechados, não conseguiram reconhecê-lo. Mas Jesus, ele talvez vai pregar o maior de todos os sermões ali para aqueles homens. Eu sempre gosto de dizer que eu gostaria de ter ouvido o que Jesus falou. Versículo 27 diz para nós que, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus expôs as Escrituras diante dos olhos dele. Jesus pegou ali de Gênesis, foi até o livro de Malaquias, mostrando para aqueles homens ali o que nas Escrituras estava pontuado acerca de Jesus, acerca dele. Mais para baixo, Jesus fala um pouco mais sobre isso, é interessante. E aqueles homens ali, mesmo não sabendo que era Jesus, pediu para ele ficar com eles aquela noite, que já era tarde, ele ficou. E depois, já assim, Jesus parte o pão, eles conhecem que é Jesus, mas Jesus desaparece diante dos olhos deles ali. E aí eles disseram depois que Jesus saiu: porventura, versículo 32, não ardia os nossos corações quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Que coisa maravilhosa, irmãos, sabemos que isso ainda acontece conosco. Quando nós estamos debruçados sobre a Escritura, ouvindo a Escritura, os nossos corações também ardem de alegria por saber que o Senhor deixou essa mensagem para nós, por nós olharmos, consultarmos, examinarmos as Escrituras e vermos o que ela fala acerca de Jesus Cristo. Os nossos corações precisam arder, e aquela ardência no coração deles fez com que eles tomassem uma atitude, e a mesma coisa precisa acontecer hoje. Eles voltaram, eles estavam indo para Emaús, eles chegam em Emaús ali, distante, uma certa distância considerável, mas naquela mesma hora eles voltam ali, eles voltaram para falar com os discípulos: o Senhor ressuscitou, e eles contam aquilo. E aí, quando eles ainda estavam ali falando, o versículo 36 diz para nós que Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. E faz uma pergunta: por que vocês estão perturbados? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Mais abaixo no 44 ele vai dizer: são estas palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Veja que Jesus está dizendo mais uma vez, ele expôs mais uma vez ali para aqueles homens, o que tinha que acontecer bem, que estava escrito na Bíblia, no Antigo Testamento, que era só isso que eles tinham até aquele momento.
momento ali, na lei de Moisés, dos profetas, nos salmos, tinha que se cumprir, e aqui estou eu, ressurreto. Assim está escrito, continua Jesus no versículo 46, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados, e todas as nações, começando em Jerusalém. A todas as nações, começando em Jerusalém. Veja que Jesus está dizendo, o arrependimento já estava escrito que deveria acontecer, que deveria ser pregado e ministrado, e é isso que ele pregou, foi isso que o João Batista anunciou, é isso que os profetas disseram, é isso que os apóstolos disseram e continuam dizendo, e é esta missão que nós recebemos de Jesus, de continuar pregando sobre a remissão de pecados e o arrependimento que precisamos ter. No finalzinho, nos últimos 3 versículos, nós vamos ver que Jesus os abençoou, enquanto os abençoava, ia retirando-se dele, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomado de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Essa é a primeira parte do Evangelho de Lucas. Lucas continua no livro de Atos dos Apóstolos. Os devocionais deste ano de Atos já estão aí, volta lá e dá uma assistida para você ver como continua essa grande história, a história da igreja, a história da minha e da sua vida, a história da igreja de Cristo, que precisa continuar louvando ao Senhor e levando a sua palavra, e é assim que nós temos que ir. Você tem divulgado a palavra de Deus? Se você tem, coloca aí nos comentários, eu tenho divulgado a palavra do Senhor, e que o Evangelho continue plantado em nossos corações e fazendo os nossos corações arderem a cada dia para a glória do nome de Deus. Que Deus abençoe sempre a sua vida, e a paz do Senhor.